Olá, meu nome é Neisa, eu sou anestesiologista e instrutora do CET, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Vou falar sobre esse artigo do Anesthesiology de dezembro do ano passado, sobre uma abordagem simplificada da teoria de Stewart para análise dos distúrbios ácido-base. Dr. David Eastory, o autor, ele é um grande estudioso do assunto, é um anestesiologista australiano, ele trabalha com transplante hepático e pacientes críticos. E na literatura, nós encontramos artigos de 20 anos atrás já sobre esse tema. Eu fiquei bastante entusiasmada com a proposta dele, eu adorei esse artigo e eu gostaria de dividir com vocês. Vou fazer uma introdução com alguns conceitos básicos para entendimento da teoria de Stewart, os conceitos e casos clínicos presentes no artigo. São 4 casos clínicos no final. Tudo começou com esse anestesiologista dinamarquês, Bjorn Ibsen. Na epidemia de pólio, ele observou que os pacientes morriam por uma acidose respiratória grave, uma hipercarbia. E ele sugeriu que a análise do pH e da PCO2 fossem utilizados e as condutas traçadas a partir disso. Ele conseguiu, com a abordagem, com as condutas dele, diminuir a mortalidade de forma expressiva e isso marcou o surgimento da terapia intensiva. Ele é considerado o pai da terapia intensiva. Hoje nós temos 3 abordagens principais dos distúrbios ácido-base. A tradicional, centrada no bicarbonato, que é a qualitativa, que a maioria de nós utiliza, do base excess, que muitos utilizam, e a físico-química de Stewart, a quantitativa, que alguns utilizam. Ele já começa o artigo com esse spoiler, que é uma frase de um estatístico. Todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. E realmente não tem nenhum modelo completo e isento de falhas na análise dos distúrbios ácido-base. No artigo é utilizado principalmente a do Base Excess e a de Stewart. A última edição do Miller já considera a de Stewart a de escolha para análise dos distúrbios ácido-base. A grande limitação da abordagem sugerida criada por Peter Stewart, esse era um fisiologista canadense, são os cálculos bastante complexos, envolvendo polinômios de quarto grau, difíceis de serem utilizados na nossa rotina, à beira-leito. E é isso que a abordagem simplificada soluciona, de certa forma. Dr. David, ele fala para a gente não se aprofundar em alguns conceitos, ele sugere isso, porque mais confundem do que ajudam. Mas alguns conceitos são importantes, por exemplo, de ácidos e bases fortes. Num pH baixo, eles têm um pH baixo e no nosso pH eles estão completamente dissociados, os íons não se ligam facilmente. São 3 teorias de ácidos e bases, definições, né, de Arrhenius, Bronsted-Lowry e a última de Lewis. Mas basicamente os ácidos são doadores de prótons e as bases receptoras de prótons. E o que é o Strong Ion Difference, o SID, ou diferença de íons fortes? É a base de toda a teoria de Stewart, o mais importante componente da teoria dele. Os íons fortes estão completamente dissociados e os mais abundantes são o sódio e o cloro. Nós temos os outros, potássio, magnésio, cálcio, o lactato é um ânion forte, mas na teoria é utilizado principalmente o sódio e o cloro. Com esse experimento, no Miller, consegue definir de alguma forma o que são esses íons fortes e como eles influenciam nos íons hidrogênio e hidroxila. Numa solução criada com íons fortes e água, as concentrações dos íons hidrogênio e hidroxila elas são determinadas pela constante de dissociação da água e pela diferença entre o sódio e o cloro. A constante ela não se altera, então se nós temos um aumento dos íons hidrogênio, nós temos uma diminuição dos íons hidroxila e o inverso também ocorre. Então, o que determina as concentrações é a diferença dos íons fortes. E nós temos a água, na teoria de Stewart, como uma fonte quase infinita de íons hidrogênio. Na abordagem tradicional, nós temos um componente metabólico, que é o bicarbonato, e um componente respiratório, que é a PCO2. Na de Stewart, nós temos 2 metabólicos e o respiratório é o mesmo, é a PCO2. E quais são os 2 metabólicos? O CID
que é a diferença de íons fortes, e o ATOT, que é o total de ácidos fracos não voláteis, que seriam albumina e fosfato. Na nossa abordagem, principalmente a albumina. O fosfato ele se torna expressivo em situações de insuficiência renal grave. E como esses componentes eles influenciam o pH? Se nós temos um aumento do CID, um aumento da diferença entre o sódio e o cloro, nós temos uma situação de alcalose, da mesma forma como quando temos uma queda no total de ácidos fracos, na albumina. E o pH, nós temos uma situação de acidose, quando o CID se torna mais estreita, essa diferença, ou há um aumento dos ácidos fracos. Nós, como anestesiologistas, nós tratamos muitos distúrbios metabólicos, mas de forma não intencional, a gente também desencadeia alguns. Na nossa ventilação mecânica, nas nossas sedações, com o paciente diminuindo a ventilação alveolar. Mas a administração de fluidos também contribui para essas alterações. O conceito de CID ele é aplicado também nas soluções que a gente utiliza. Então, o soro fisiológico ele tem um CID de 0, então ele é acidificante. O Ringer simples também é acidificante, o CID é 0. E o Ringer lactato tem um CID de 29, próximo do fisiológico. O plasma light tem um CID de 50, então ele é alcalinizante. E o bicarbonato de sódio, ele é visto na teoria de Stewart como uma solução de um fluido de reposição com um CID alto, de 1000. E, portanto, bastante alcalinizante. A abordagem simplificada, ela utiliza a de Stewart e a do Base Excess. E a proposta é partir de um ponto normal de valores, né, do pH de 7,4, uma PCO2 de 40, um bicarbonato de 24, um Base Excess de 0, um sódio de 140, um cloro de 105, um lactato de 1 e uma albumina de 42 ou 4,2 quando a gente fala em gramas por decilitro. A fórmula utilizada ela é aritmética, então nós podemos solucionar com um pedaço de papel e uma calculadora. Mas há aplicativos que auxiliam nesses cálculos e sites também. Eu vou deixar no final da aula. Uma anestesiologista indiana, ela propôs um mnemônico para que a gente não se esqueça dos componentes da abordagem. Então, seria a interferência da diferença do sódio e do cloro no base excess, da concentração de albumina, do lactato e dos trash ions, ou outros íons, o efeito deles no base excess. E o que seriam esses outros íons? Salicilatos, cetonas, o ácido hidroxibutírico, vários outros. Alguns são mensuráveis, outros não. E a gente obtém esses ácidos na análise. Começando os casos clínicos. Um paciente de 43 anos, previamente bem, uma sepse de origem abdominal, submetida à laparotomia após ressuscitação salina inicial. E aqui a gente imagina que tenha sido utilizada uma solução com CID 0. Nos casos clínicos, ele propõe as duas abordagens, a tradicional e a simplificada, para que a gente compare o resultado das duas. Então, pela tradicional, esse paciente tem uma acidose metabólica, um bicarbonato baixo, um pH baixo. A PCO2 esperada seria de 30,2, está fora a obtida é mais alta, então ele tem também uma acidose respiratória. O anion gap corrigido para albumina, e olha que interessante, a gente já corrigiu o anion gap pela albumina e já utilizava o cloro nesse cálculo. Então, a teoria de Stewart, ela não suplanta a abordagem tradicional. Ela explica algumas bases fisiológicas da tradicional, inclusive. Então, esse paciente, pela abordagem tradicional, ele teria um distúrbio misto com uma acidose metabólica de anion gap aumentado e uma acidose respiratória relativa. Quando a gente utiliza, e já é uma imagem do aplicativo, essa que eu coloquei,
Quando a gente utiliza a simplificada, a gente vê que o sódio, cloro e albumina estão fora dos valores de referência propostos na abordagem. E a gente vai ver o efeito de cada um deles na acidose do paciente. Então, esse paciente tem uma acidose metabólica, ele tem também uma acidose hiperclorêmica, uma acidose lática e uma acidose por outros íons. Quando essa acidose por outros íons é maior que menos 5, que o déficit é maior que menos 5, é um paciente com prognóstico mais reservado, que expira mais cuidados. E todas essas acidoses, elas estão parcialmente compensadas por uma alcalose hipoalbuminêmica. Então, esse paciente, como ele tem uma hipoalbuminemia, essa alcalose está compensando as acidoses. Nos resultados, tudo que for negativo está contribuindo para uma acidose, e tudo que for positivo vai contribuir para uma alcalose. Então, quais seriam as condutas a se considerar nesse paciente? Não fazer mais solução salina, trocando por outra com menos cloro, com CID maior. Talvez uma terapia com bicarbonato. E aqui a terapia com bicarbonato, abaixo de um pH de 7,25, a gente já começa a ter alterações fisiológicas. Abaixo de um pH de 7,15, já é indiscutível uma terapia de bicarbonato para tirar o paciente dessa situação de acidose, porque ele já tem um desacoplamento eletrofisiológico cardíaco, desnaturação de proteínas, e ele não responde mais a catecolaminas, caso ele esteja em choque. A terapia com bicarbonato, algumas fontes propõem 1 mEq por quilo. Nesse caso, como ele está com pH de 7,25 e ele tem uma acidose hiperclorêmica associada, que é uma indicação de terapia com bicarbonato, às vezes uma dose menor, de meio mEq por quilo, até menos. Aumentar a ventilação alveolar, principalmente se for feito o bicarbonato. Antecipar na UTI, que esse paciente pode precisar de uma ventilação mecânica no pós-operatório, porque ele tem uma acidose respiratória. E evitar fluidos com albumina para não piorar a acidose desse paciente. No caso 2, um paciente de 65 anos com DPOC, diabetes, insuficiência renal crônica severa e um membro inferior isquêmico. Vai fazer uma cirurgia arterial periférica. A primeira gasometria veio assim. Seria uma gasometria que, a princípio, talvez a gente não tomasse conduta nenhuma. Provavelmente não, porque o paciente tem uma acidose respiratória, mas o bicarbonato está dentro da faixa esperada para essa acidose. Ele está com bicarbonato de 24,5, o esperado 24,7. Então, o que esse paciente tem pela abordagem tradicional? Uma acidose respiratória compensada. E aqui é importante a gente analisar o seguinte: esse paciente, clinicamente, não tem como ele estar tão bem. Às vezes, essa gasometria não é nem compatível com o quadro desse paciente. É um paciente grave e a gente não pode olhar só os números. Então, ele tem uma acidose respiratória compensada pela abordagem tradicional. Quando a gente faz os cálculos, ele tem o sódio, cloro e albumina fora dos valores de referência. E os resultados, ele tem uma acidose respiratória com acidose metabólica por outros íons, com uma magnitude de menos 5. O base excess dele, se eu não me engano, menos 8, menos 0,8. Aqui ele tem uma magnitude de menos 6,1 mex. É maior do que a do base excess. Então, esse paciente tem uma acidose respiratória, uma acidose metabólica por outros íons, que está compensada por uma hipoalbuminemia grave, dando a impressão incorreta de uma acidose respiratória primária. Mesmo com uma hipercloremia, não há acidose hiperclorêmica, porque ele tem uma hipernatremia. E aqui é importante enfatizar também que nem sempre a acidose hiperclorêmica ela tem o cloro fora dos valores de referência. É a diferença entre o sódio e o cloro que determina uma situação de acidemia. Na verdade, é uma acidemia relativa. Se o paciente tiver um sódio baixo e um cloro
um pouco mais alto, ele já tem uma situação de acidose por hipercloremia relativa. Então, no caso 2, quais condutas a gente consideraria para esse paciente? Evitar mais soluções com CID zero, né, ricas em cloro, e principalmente restratificar o risco desse paciente, porque as anormalidades encontradas foram maiores. Discutir com a equipe cirúrgica, com a família do paciente, que ele tem um risco maior de morbimortalidade do que inicialmente se pensou. Então, discutir, e às vezes ninguém está ciente da gravidade, assim, da gravidade desse paciente, né? Ele pode estar ele está mais descompensado. E no terceiro caso, uma acidose iatrogênica por cloroalbumina. O paciente foi submetido a uma plasmaférese por distúrbio metabólico antes da cirurgia, e isso incluiu uma reposição com albumina 5%. A albumina 5% ela é preparada numa solução com CID de 20, então é um mais acidificante. Pela abordagem tradicional, o que esse paciente tem, considerando esses valores? Tem uma acidose metabólica. O anion gap corrigido é estreito, não está alterado, não está aumentado, e a PCO2 esperada seria de 35,2. Então, ele teria uma acidose metabólica compensada com anion gap estreito. Pela abordagem simplificada, ele tem uma acidose metabólica, uma compensação respiratória, mas o cloro e a albumina eles estão fora dos valores de referência, eles estão mais elevados. Quando a gente coloca no aplicativo para fazer os cálculos, ele tem uma acidose hiperclorêmica relativa com uma acidose hiperalbuminêmica, ambas consistentes com a terapia que foi administrada. Quais seriam as condutas a se considerar? Ter consciência de que não é um quadro de grande gravidade. A acidose hiperclorêmica, ela é, entre aspas, a mais benigna delas. Evitar a solução salina e antecipar que essa acidose se resolverá com fluidos fisiológicos no período perioperatório, com CID mais alto. O último caso é de uma acidose persistente após terapia com bicarbonato. Paciente mecanicamente hiperventilado com acidose metabólica prévia tratada com bicarbonato de sódio 0,125, diferente da solução que a gente utiliza, de 8,4. Pela abordagem tradicional, esse paciente teria uma alcalose respiratória aguda e o bicarbonato esperado seria de 23. Então, o que ele tem é uma alcalose respiratória compensada. Pela abordagem simplificada, esse paciente tem uma alcalose respiratória aguda, o cloro, lactato e a albumina eles estão fora dos valores de referência. Quando a gente vai analisar os resultados, ele tem uma magnitude de acidose de menos 10. Ele tem uma acidose metabólica lática e por outros íons, com uma magnitude de menos 5, mascarada por uma alcalose hipoalbuminêmica e uma alcalose hipoclorêmica relativa, devido à queda do cloro e o aumento do sódio da solução de bicarbonato diluída. Quais seriam as condutas para esse paciente? Diminuir o volume corrente alveolar, assumir o provável aumento de risco, também reestratificar o risco desse paciente e antecipar que todas essas acidoses podem piorar. As conclusões. Essa abordagem simplificada é uma ferramenta útil na prática clínica. Então, a pressão parcial, PCO2, continua sendo a métrica respiratória e é preciso fazer os cálculos para ver essa compensação. Utiliza o base excess, considera a diferença entre o sódio e o cloro, faz o ajuste para o valor de albumina, dosa o lactato e ele é incluído na estratificação de risco e procura por outros íons que podem estar cursando com uma acidose. O que ele sugere é que a gente faça um test drive. Nos próximos 10 pacientes, a gente utiliza essa abordagem e compare com a nossa abordagem tradicional. O que nós temos feito no nosso serviço? A gente solicita os exames para um paciente que tem indicação dessa análise, um paciente mais grave, né, crítico. A gente solicita a gasometria
e já vai tomando as medidas cabíveis com o resultado da gasometria. A bioquímica, ela não sai em menos de 1 hora, porque ela precisa de retração de coágulos, centrifugação e a realização do exame. Então, quando chega também os valores de albumina, sódio e cloro, outras análises são realizadas com base neles. Eu utilizei o artigo, né, como bibliografia, o Miller, a última edição, e desse artigo eu retirei aquela tabela dos fluidos. Vou deixar no meu perfil o PDF da aula com esses links, né, com o site para cálculos, o aplicativo. Eu imagino que só funcione para iOS o aplicativo, mas quem tem Android utiliza o site. E um podcast com o Dr. David History, que eu achei bastante interessante. Eu quero fazer algumas observações em relação à discussão do artigo sobre o bicarbonato de sódio. Ele foi citado nos casos e na análise de Stewart, ele é um marcador e não um mecanismo de acidose ou alcalose, mas ele é utilizado sim para análise das compensações com a PCO2 e ele é um marcador de gravidade do quadro. Quanto à gravidade da acidose metabólica, eu citei hiperclorêmica como sendo a mais benigna, não existe nenhuma benigna. Todas cursam com riscos para os pacientes. Mas a lática é a de pior prognóstico e mais difícil resolução. A cetoacidose e as outras acidoses têm um manejo intermediário. A hiperclorêmica, a não ser que o paciente seja renal crônico e tenha uma dificuldade de lidar com essa sobrecarga de cloro, ela é de mais fácil resolução. Quanto aos exames de bioquímica, checar se o paciente tem um perfil bioquímico do dia. Se não foi feito nenhuma terapia, a gente pode considerar, não vejo problema algum em considerar aquele perfil bioquímico. 40% dos pacientes críticos, eles cursam com hipoalbuminemia. E se são pacientes de unidade de terapia intensiva, muitas vezes eles já têm esse perfil bioquímico de forma com intervalos menores. Não me aprofundei muito em definições da teoria de Stewart, mas no Miller, o capítulo do Miller, ele está bastante completo. Com uma errata, a definição de Strong Ion Gap, ela é o CID aparente menos o CID efetivo. E no livro está CID efetivo menos o CID aparente. E isso pode gerar uma confusão na hora de estudar, que já é um tema muito complexo por si só. Muito obrigada. Até a próxima.